estudantes de todo o Brasil, olá! Oi gente, meu nome é Pamela Rocha, tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para gravar a nossa parte 2 do vídeo de projeto de texto. Como eu disse, o vídeo iria ficar muito longo, então eu dividi-lo em duas partes. Postei uma semana passada e hoje a gente vai falar da segunda parte, que é basicamente sobre organização e hierarquização do texto. Então vamos continuar falando sobre organização, hierarquização e seleção no texto. Eu liguei uma luz aqui, talvez por isso eu esteja tão branca, parecendo um fantasma, mas é melhor eu ficar parecendo um fantasma do que vocês não me enxergarem. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês aqui, a questão da organização, é sobre a hierarquização do nosso texto. Embora muitos de vocês talvez não saibam, a hierarquização da nossa redação, ela existe e ela é necessária de ser cumprida. Por quê? Novamente a gente entra na questão subjetiva dos corretores. Alguns corretores não se importam com isso, mas a maioria dos corretores, eles tiram nota se você não seguir essa hierarquização e talvez você esteja perdendo nota na sua competência 3, na sua competência de projeto de texto e não saiba o porquê. E esse pode ser um dos motivos. A nossa hierarquização do nosso texto, ela diz respeito a que existe sempre um argumento mais forte e um argumento mais fraco. Uma proposta mais forte, entre aspas, e uma proposta mais fraca. Normalmente, a nossa proposta mais forte é a nossa proposta completa. E a nossa proposta mais fraca é a proposta incompleta. Por uma questão de hierarquia, sempre o mais forte deve vir antes. Por quê? É a mesma coisa que eu falei pra vocês lá acho que foi no vídeo de estrutura, não lembro. Mas enfim, se você tem um argumento muito bom, top, maravilhoso, perfeito, que vai arrasar com o coração do seu corretor, e um que é bom, mas que nem tanto quanto o primeiro, pensa comigo. Se você começar com o que é bom e deixar o que é excelente pra depois, o seu corretor ele vai ler a sua introdução, vai ler o seu D1, e vai ler, sabe, como uma redação mediana, tá bom, mas não tá excelente. Tá legal, mas não tá digno de 1.000. E quando ele bater o olho na sua segunda argumentação, que é aquela maravilhosa, ele já vai estar meio assim, tipo, legalzinho o texto dessa pessoa. Que ele não vai brilhar os olhos, sabe? Ele não vai ficar, caramba, meu Deus. Obviamente eu estou exagerando, mas agora pensa se for o contrário. Se você começar com aquele que é ótimo, com aquele que é maravilhoso, com aquele que, assim, é algo que ninguém mais pensou. Você foi o único do Brasil que pensou. Cara, eu adoro quando eu exagero demais. Ele vai começar a ler a sua redação já assim, com um brilho no olho, sabe? E quando ele for pro seu D2, quando ele for ver a sua segunda argumentação, ele não vai nem se importar se for algo ruim, se for algo mediano ou se for algo só bom, porque ele já está tão impressionado, ele já está tão encantado com o que você colocou ali no seu D1, que quando ele lê o D2, sabe, pra ele tanto faz, já é 1.000. Então, a gente sempre dá prioridade pro mais forte antes. E eu vou ensinar vocês como selecionar. A gente tem essa hierarquização, tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão. E como a gente coloca? É através da nossa proposta de intervenção. Como assim? Como eu disse, na maioria das vezes nós fazemos uma proposta de intervenção completa e uma proposta incompleta. A proposta completa, ela é considerada mais forte. Então, o que eu fazia? Fazia de trás pra frente. Eu vou colocar uma proposta 1, que ela é a mais completa. Ela vai vir antes, ou seja, a completa vem primeiro e a incompleta vem depois. A causa ou a consequência, o argumento que está relacionado àquela proposta 1 deve vir primeiro. E a causa, a consequência, a medida, o argumento, enfim, que estiver relacionado à sua proposta 2 deve vir depois. Então, por exemplo, se você colocou a primeira proposta lá relacionada a governo e a segunda proposta relacionada à sociedade, você vai colocar a primeira causa governamental e a segunda causa social. Então, você já tem a ordem do seu desenvolvimento e da sua conclusão. O D1 você vai colocar a sua causa relacionada ao governo, no seu D2 você vai colocar a sua causa relacionada à sociedade, proposta 1, a proposta do governo, proposta 2, a proposta social. E a introdução? A introdução é só no finalzinho ali, no último período da introdução. No nosso primeiro período, a gente vai iniciar daquela forma que eu falei pra vocês, ou por repertório, ou por conceito, ou por ideal e real. No nosso segundo período, a gente vai basicamente relacionar aquilo com a nossa realidade ou com o nosso tema. E no nosso terceiro período é quando a gente vai trazer a nossa tese. E a nossa tese tem que estar organizada com
o mais forte primeiro e o mais fraco depois. Como que a gente vai colocar? Aquele argumento que você colocou no seu primeiro desenvolvimento vai aparecer primeiro na sua introdução. E aquele argumento que você colocou no seu segundo desenvolvimento vai aparecer depois na sua introdução. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Pegando o exemplo da mobilidade urbana. Eu vou colocar, suponhamos, duas causas. Vou colocar a falta de infraestrutura necessária, por exemplo, nas calçadas, para os pedestres andar, sei lá. E a segunda causa eu vou colocar a falta de escolhas alternativas, por exemplo, do uso da bicicleta. Beleza. Qual que eu vou colocar no meu D1 e qual que eu vou colocar no meu D2? Eu começo a pensar na minha proposta. Qual proposta seria mais completa? Eu pensaria no seguinte: para mim, eu colocaria como proposta mais completa a questão da infraestrutura. Porque aí eu poderia colocar que o governo, que eu já tenho agente, deve investir em infraestrutura. E aí eu já tenho ação por meio de uma redistribuição de verba pública, e aí eu já tenho o meu meio modo. E aí eu vou detalhar a minha ação. E então eu posso colocar que esses investimentos, eles devem ser aplicados, por exemplo, para, sei lá, ampliação das rodovias, para reestruturação de calçadas públicas, para investimento em meios alternativos de transporte, meios coletivos. Enfim, tá vendo que essa proposta completa é muito mais fácil? Então eu vou colocar ela como a minha proposta 1. Consequentemente, a causa dela, ou seja, a falta de infraestrutura, vai ser minha primeira argumentação, vai vir no meu D1. Então ela vai aparecer primeiro na introdução. Logo, a segunda causa que eu falei, que é a questão da falta de escolhas de usos alternativos, por exemplo, da bicicleta, vai vir no meu D2. A proposta que resolve esse problema vai ser a minha proposta incompleta, que vai vir depois, e ela vai aparecer depois na minha introdução. Eu pensei até em fazer uma live para exemplificar para vocês, mostrando tudo que eu faço desde o inicinho, quando eu leio o tema, até eu terminar o meu rascunho, para exemplificar para vocês a minha linha de raciocínio, para ficar mais fácil mesmo de vocês visualizarem e verem que realmente eu não demoro mais do que 30 minutos para fazer tudo. Se vocês gostarem da ideia e acharem que será útil, deixem aqui nos comentários escrito que era a live. Se tiver pelo menos uns 50 comentários, eu faço a live lá no Instagram para vocês. E por que eu tô determinando uma meta pra isso? Porque eu também não quero abrir a live lá e flopar, né? Tipo, ter 2 pessoas só assistindo. Mas enfim, então se vocês gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários, porque eu vou saber e vou fazer. E aí tá, a gente já falou da hierarquização, como escolher o melhor argumento. Como eu disse, ou por maior importância, ou por singularidade. E eu dei o exemplo da minha redação. Você pode escolher a sua argumentação também pela sua proposta, como eu disse. Se você tiver dificuldade, você pode escolher qual a melhor proposta ou qual a proposta vai ser mais fácil de você achar todos os 5 elementos, ou qual a proposta é mais singular. E a partir da proposta, escolher o seu argumento. E como escolher qual repertório você vai usar? Eu falei pra vocês para colocarem todos os repertórios lá no inicinho, certo? Beleza. Daí vocês decidiram quais são os argumentos de vocês. A partir desses argumentos, eu tentava achar o repertório que melhor tivesse a ver com o meu argumento. Então, por exemplo, eu dei o exemplo lá da mobilidade urbana. Meu primeiro vai ser sobre infraestrutura, minha primeira argumentação, e minha segunda argumentação vai ser sobre falta de usos alternativos, de meios de transporte alternativos. E aí eu vou ter vários repertórios. Então, eu posso usar como repertório a comparação com outro país que tenha meios de transporte coletivos mais eficazes. Eu posso usar como repertório também um episódio lá da Fina Estampa, da novela, que eu vi passar na TV esses dias, onde o René, ele fica preso no trânsito de São Paulo e ele não consegue chegar até a casa lá da outra lá, que ganhou na loteria, não sei o nome dela, por causa do trânsito. Você pode usar como repertório aquelas bicicletas, aqueles patinetes que lançaram recentemente da marca Green. Você tem vários repertórios. E aí você vai selecionar qual repertório tem mais a ver com o seu argumento. Então, por exemplo, para o meu primeiro argumento, que eu vou falar sobre infraestrutura, sobre a falta de infraestrutura, me veio aqui à cabeça o episódio de que o João Dória, na época ele era prefeito de São Paulo, acho que foi por um dia, não lembro, ele ficou na cadeira de rodas para poder sentir na pele o que os cadeirantes passavam quando eles precisavam se mover de um lugar para o outro.
falta de segurança nas calçadas, calçadas todas quebradas, precisar andar no meio da rua, desrespeito com os cadeirantes. Então, poderia usar esse repertório no meu argumento, que tem tudo a ver, a gente falando sobre infraestrutura. No meu argumento 2, que eu vou falar sobre o uso de meios alternativos, eu poderia tentar trazer algum repertório relacionado a isso. E aí a gente poderia usar, por exemplo, esse repertório que eu dei pra vocês do green, dos patinetes, das bicicletas, que são meios de alternativos, que é algo novo, que chegou, é um repertório. E aí, se você quisesse iniciar a sua redação com um repertório, você poderia colocar o repertório, por exemplo, da novela. Então, assim, tente sempre escolher os melhores repertórios através do seu argumento. Outra observação que eu quero deixar aqui pra vocês. Quero deixar bem claro antes que não é uma regra, mas é uma forma que facilita muito e que contribui para a hierarquização não só do seu texto, mas também para a sua argumentação durante a sua escrita. O que eu gostava de fazer? Geralmente eu colocava 3 repertórios na minha redação. Um na minha introdução, um no meu D1, um no meu D2 e lá na conclusão eu só retomava o da introdução. E aí, como eu escolhia qual que é para cada um desses? Colocava através do argumento, como eu disse pra vocês. E na minha introdução? Na minha introdução, eu sempre gostava de trazer um repertório diferente, como assim? Um poema, um livro, uma série, um filme, um desenho, um seriado, qualquer coisa do tipo. Por quê? Na nossa introdução, a gente está só realmente introduzindo o tema. A gente não está ainda argumentando nada, a gente ainda não está colocando a nossa opinião, a nossa tese. Então a gente não precisa sustentar nada. Pensa comigo. Você vai iniciar a sua redação simplesmente abordando o tema. Nos seus desenvolvimentos, você vai colocar a sua opinião, você vai colocar a sua argumentação. E o seu repertório lá vai ter a função de sustentar, de dar apoio na sua argumentação. Então, você não vai colocar, por exemplo, um filme lúdico ou um desenho que, assim, apesar de ter a ver com o tema, talvez não trate especificamente sobre o tema. O que eu quero dizer? Que quando vocês tiverem, por exemplo, um repertório mais lúdico e outros 2 mais conceituais, coloque os conceituais no seu desenvolvimento e o seu lúdico na sua introdução. Então eu sempre fazia isso. E aí lá no meu desenvolvimento, quando eu ia colocar a minha opinião, eu tentava colocar um filósofo, um sociólogo, um historiador, ou então um documentário que tenha a ver com a minha argumentação diretamente, que embase a minha argumentação diretamente. Eu tentava colocar repertórios mais ligados ao campo científico e não ao campo do entretenimento. Por quê? Entretenimento não sustenta argumento, mas ciência sustenta. Mas isso é bem relativo também, porque você pode iniciar a sua introdução com a Constituição, mas você pode usá-la como embasadora da sua argumentação mesmo. Como? Você pode colocar, por exemplo, na sua conclusão, é preciso então que o governo realize tal medida para que faça valer o direito assegurado na Constituição. Ou seja, com a Constituição você meio que embasou a sua conclusão, dizendo que isso é preciso fazer porque está na Constituição. E se está na Constituição, deve ser cumprido. Então o governo é obrigado a fazer isso daqui que eu estou propondo. Então é bem relativo. Mas a dica que eu dou é séries, filmes, livros. Tente colocar sempre na introdução e no seu desenvolvimento tente colocar coisas mais ligadas ao campo científico. Novamente, eu reforço aqui com vocês, não é uma regra, mas é uma forminha boa de ser usada. E aí surge a dúvida. Você pode me falar, Pamela, ok, você mandou eu colocar todos os repertórios que eu lembrar no meu projeto de texto antes de eu começar a escrever minha redação, mas eu não lembrei de nenhum. Bem, ficar sem repertório é impossível. Você pode ficar sem repertório específico. E aí a gente vai falar disso agora. Se o nosso tema é sobre a automedicação entre jovens do Brasil, por exemplo, a gente vai tentar lembrar de algum filme, alguma série, alguma novela que mostre um jovem se automedicando, que tenha algum adolescente que se automedique. Não lembrei, tenta lembrar de um dado, alguma coisa relacionada à automedicação entre jovens do Brasil. Não lembrei, Pamela, nada. Aí a gente vai do específico pro que é um pouquinho mais geral. Então tente pensar em alguma série, alguma novela, algum repertório que esteja relacionado a remédio, a medicação, não necessariamente a automedicação. Tá vendo que a gente está saindo da automedicação e indo para a medicação? Ou seja, a gente ainda está ali perto do tema, mas a gente não está específico no tema. E aí cada vez que a gente vai ampliando, mais repertórios a gente vai conseguindo, porém
menos específicos eles são. E aí, Pamela, eu não lembrei de nenhum relacionado a remédio. Eu não lembrei de nenhum lembrado relacionado à medicação. Daí a gente vai pro mais geral ainda. A automedicação entre jovens do Brasil, a gente tá falando do quê? De saúde. Então, tente trazer algum repertório da saúde. Sem repertório, você não fica. Existem vários repertórios relacionados à saúde que provavelmente pelo menos uns 2, 3 você deve conhecer. E aí entra aquela jogadinha. Se você ficar sem repertórios específicos para sua redação, é essencial que você saiba conectar aquele repertório mais geral na sua redação. Então, por exemplo, você pode até usar, sei lá, o OMS no seu texto, mas você vai tentar trazer esse repertório o mais próximo possível da automedicação entre jovens do Brasil. Então vai meio que literalmente tentar forçar um repertório não tão específico no tema. E aí, por fim, gente, é só realmente ligar tudo. Você já tem as propostas, os argumentos, os repertórios, os conectores, os modalizadores que você vai usar na sua redação. É só literalmente juntar e amarrar tudo. Não é difícil. Caso vocês ainda tenham dificuldade de fazer isso, peçam a live aqui nos comentários, que talvez quando eu fizer a live mostrando do jeito que eu escrevo, a minha linha de raciocínio, como eu começo a escrever, como eu ligo uma coisa na outra e relaciono, talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Então, caso vocês queiram me ver fazendo um projeto de texto e um rascunho na prática, deixem aqui nos comentários, quero a live. E por último, só retomando ali a questão da hierarquização, o que eu quero falar pra vocês é que, se caso vocês tiverem um tema e aí vocês forem colocar uma causa e uma consequência, obrigatoriamente a sua causa deve vir no seu D1 e a sua consequência deve vir no seu D2. E aí, meu querido, você tem que forçar para que a sua proposta completa seja relacionada à sua causa e a sua proposta incompleta seja relacionada à sua consequência. Por quê? Porque quando você tem um problema, você primeiro tem a causa do problema para existir o problema e só depois que o problema existe você tem a consequência dele. Então não tem como você inverter isso. Ou seja, se você for falar sobre o aumento das DSTs entre jovens no Brasil, você primeiro precisa ter a causa desse aumento para ter esse aumento e só depois virem as consequências desse aumento. Então, todas as vezes que vocês forem escrever causa e consequência na redação de vocês, a causa vem no D1, a consequência vem no D2. A proposta completa é relacionada à causa e a proposta incompleta é relacionada à consequência. Tá bom? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, podem me mandar mensagem lá no meu Instagram, no meu Instagram também, @vestibuleiros. Qualquer outra coisa vocês podem me mandar também no meu Instagram pessoal, @_Pamela Rocha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, se tiverem acrescentado algo pra vocês, curta esse vídeo, por favor. Um beijo e tchau!